Abre sua Bíblia, querido, em 2 Coríntios, no capítulo 9. Verso 5. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Já tem um bom tempo, umas 4 semanas pelo menos, que aos poucos eu percebo Deus falando comigo sobre dinheiro. E eu até comentei com algumas pessoas, eu não lembro quem exatamente, se foi com a Bel, falei, acho que eu preciso escrever um estudo sobre dinheiro. Eu acho que tem alguma coisa a ver com isso. E aí essa semana, uma das vezes que eu fui para São Paulo, na volta, o YouTube me sugeriu uma mensagem lá do pastor Luciano, e eu ouvi. E foi muito um resumo de tudo aquilo que eu estava lendo e ouvindo, e que eu estava meditando nessas semanas todas. E eu entendi que era isso mesmo, que era Deus que estava falando a respeito disso. E eu queria tomar um pouco do que eu ouvi nessa mensagem e do que Deus tinha falado ao longo desse tempo para compartilhar com vocês hoje. Paulo, quando está falando aqui a respeito desses irmãos da Acaia, né, que era a região que ficava a igreja de Corinto, e nesse versículo especificamente, ele fala assim: eu julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada. Então ele está falando assim: vocês já disseram que tinham uma oferta preparada para a gente. E Paulo, essa oferta preparada para Paulo, assim, o ministério de Paulo era sustentado de ofertas. Quando Paulo chegava em algum lugar, se estabelecia, principalmente no começo do ministério, ele arrumava um trabalho. E não dá nem para falar que era uma prática. Ele fez isso uma vez, no começo do ministério, para não ser peso para as pessoas que estavam ali. Mas no mais da vida dele, ele vivia de oferta. Então ele passava por uma igreja, ele anunciava que estava indo para aquela igreja, e aquela igreja preparava normalmente uma oferta para ele. E aquela oferta que ele recebia era o mantimento para ele sair dali depois e ir para outro lugar. E fazer essa mesma coisa, esse mesmo ministério em um outro lugar. E assim ele era sustentado. Ou seja, Paulo só recebia a provisão para o próximo passo quando ele chegava no passo que ele tinha que chegar hoje. Então Deus falava: você tem uma agenda ministerial do ano, e não dava a provisão do ano. Quando ele chegava na primeira igreja, ele recebia a provisão para a próxima. Se recebesse, e normalmente recebia. E aí Paulo está falando assim: olha, vocês já anunciaram, eu já fiquei sabendo aqui, que vocês estão preparando uma oferta. Isso a gente já viu na prática na África. Toda vez que a gente fala, anuncia que vai para lá, o Manuel, por conta, começa a juntar as pessoas na vila e recolher dinheiro deles, para poder oferecer alguma coisa para a gente quando a gente chegar. Seja presente, capulana, coisas que eles querem comprar, seja comida. Ele quer fazer um cabrito para a gente. Mas eles ficam sabendo que a gente vai chegar, eles começam a se juntar e preparar uma oferta. E é isso que Paulo está falando. Eu fiquei sabendo já, eu já sei que vocês estão preparando uma oferta. E eu achei prudente mandar pessoas antes de mim para preparar junto com vocês essa oferta. Não é para incentivar vocês a ofertar, porque a oferta já está no coração de vocês, vocês já vão fazer. Não é para arrumar o dinheiro, deixar ele organizado, mas ele fala: para que eu mandei essas pessoas? E ele fala: para que ela esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então Paulo, nesse texto, ele explica uma coisa para a gente, ele revela uma coisa. Uma oferta que foi preparada, que foi pensada, que foi racionada,
ela pode ser expressão de avareza. Esse povo separou antes, eles pensaram antes, partiu do coração deles, foi ideia deles, e ainda assim Paulo está falando, se isso aí não for preparado da forma correta, pode expressar avareza e não generosidade. Ou seja, aquilo que eu estou fazendo e estou ofertando, que eu estou sacrificando, pode estar sendo expressão de avareza e não expressão de generosidade. E por isso eu não colho frutos disso sem saber. Porque ofertas, antes de tudo, elas são uma expressão de algo. Toda oferta fala algo. Não pela oferta em si, mas pela forma como ela é feita. Por todas as nuances que envolvem aquilo. Então em Hebreus, a Bíblia fala que a oferta de Abel fala até hoje. Ela expressa coisas até o dia de hoje. Assim como a oferta de Caim expressou algo. No caso de Caim, a gente tem ali algumas palavras que podem nos direcionar do porquê que ela expressou coisas que não agradaram a Deus. Porque ela não foi a primícia do Abel. Pode ser uma série de coisas. Mas o fato é que elas expressam. E quando Deus não recebe a oferta, Ele recebe a expressão. Ou seja, a oferta de Caim, se existisse uma igreja naquela época, se aquilo fosse uma igreja, toda aquela cesta de alimentos que Caim ofertou, iria saciar a fome de pessoas. Os pobres daquela igreja iam comer, iam receber cesta básica. Deus não recebeu. Deus ia falar, as pessoas vão comer, realmente. Eu não recebi. Então, como expressão de algo para o Senhor, não teve efeito algum, ainda que pessoas tivessem comido daquilo. E é por isso que Paulo está falando, vocês já prepararam de antemão, partiu do coração de vocês, foi um propósito do seu coração, você decidiu, não foi uma lei, mas isso pode estar expressando avareza, ou seja, era melhor não fazer, do que dar uma demonstração de avareza. E a avareza é o contrário da generosidade. E a avareza não existe no Senhor. A generosidade é uma natureza de Deus. Entendam que tudo que Deus colocou para a gente, todo mandamento dado por Deus, todo ele é só uma forma de Deus traduzir em práticas o que ele é. É por isso que para Adão Deus não precisou dar nada disso. Por isso que para Adão Deus não precisou falar para dar dízimo, para dar oferta, para ser bom, para cuidar de pessoas, para não matarás, não roubarás. Porque Adão era a expressão de Deus. Então nas atitudes de Adão já estava implícito todas essas coisas quando elas fossem necessárias. Quando o homem se afasta da presença de Deus, ele perde a referência. Quem é Deus e quem sou eu? Ele tem vontade de fazer coisas agora que ele não sabe mais. Sou eu que estou com essa vontade ou isso é da natureza de Deus? Adão não tinha isso. Todas as vontades de Adão eram vontade de Deus. Por isso que Deus não precisa dizer para ele o que fazer. O que você tiver vontade, você faz. Porque você é guiado pelo Espírito. O que você está com vontade é vontade da sua natureza. Quando o homem cai, as vontades dele também são vontades da sua natureza, caída. Então os mandamentos e as leis nada mais são do que Deus escrevendo coisas que fazem parte da natureza dele. E não Deus querendo que eu obedeça aquelas coisas. Deus quer, na verdade, que eu me identifique e fale, quando eu for desse jeito, eu vou ser parecido com ele. Deus não quer que eu não roube apenas. Ele quer que eu não deseje roubar. Porque quando eu não roubo, eu estou copiando a ele. Quando eu não desejo mais roubar, eu me tornei igual a ele. Então os mandamentos, eles são sustento para o homem se segurar, até que venha o Espírito Santo e o homem consiga não mais desejar e se tornar. Então, voltando para o assunto, quando Deus está falando sobre a oferta com Paulo, o que ele está dizendo é, as pessoas podem estar praticando o que está escrito, mas não se tornaram. Elas ainda são avarentas, mas elas estão praticando o que está escrito. Então, uma oferta dela pode até saciar a necessidade das pessoas, mas ela não é manifestação da natureza de Deus. E sacrifício agradável a Deus é espírito contrito e coração quebrantado, e não o boi que está ali em cima. O que ele está recebendo quando o meu boi é colocado ali em cima é o espírito contrito que está por trás e o coração quebrantado e não o boi. E se o espírito contrito e o coração quebrantado não existem, ele está dizendo assim, você está me oferecendo uma expressão de avareza e não de generosidade. Ainda que pessoas vão comer esse boi e vão ser saciadas. Mas o que você está expressando é uma natureza ruim. Então eu achei
prudente mandar pessoas antes para ministrar sobre vocês, para que quando Paulo chegue e aquela oferta seja entregue, ela não apenas pague as contas de Paulo, mas ela gere algo também diante do Senhor. Tem outro texto em Filipenses 4:17. Abre lá, se você for rápido, para você ler junto comigo. Filipenses 4:17. Paulo está mandando uma carta para a igreja de Filipenses. E a igreja de Filipenses, querido, era uma coisa de louco. Era uma igreja pobre e alegre. Alegre sem ter motivo. Aliás, pelos motivos corretos. Porque ela era pobre, era humilde e era o tempo todo alegre. E Paulo fala, eu falo da alegria de vocês por aí. Como é bom falar de vocês. Vocês só me dão alegria. Paulo, quando vai falar com a igreja de Corinto, que é essa que a gente falou agora na segunda carta, ele fala assim, tem uma igreja, e ele está falando da igreja de Filipenses, que não tem nem dinheiro, e quando ficou sabendo que os outros estavam passando necessidade, eles pegaram dinheiro além do dinheiro que eles tinham, ou seja, devem ter feito um empréstimo, para poder socorrer uma igreja que tem muito mais recursos que eles. Fala, essa igreja me dá alegria, é a igreja de Filipenses. E aí Paulo manda essa carta, e nesse texto ele diz assim, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. E ele está falando no contexto sobre uma oferta, sobre a forma da igreja de Filipenses ofertar. E em todo o contexto ele fala sobre isso, como eles são generosos, e ele fala assim, não que eu esteja interessado no dinheiro que vocês estão me dando, porque o que eu estou buscando é o que é gerado no mundo espiritual, o fruto que é gerado por vocês ofertarem. Então Paulo está dizendo, é isso que eu busco quando eu falo de oferta com vocês. É o fruto que aumenta o crédito de vocês junto a Deus. É por isso que Paulo manda pessoas antes da chegada dele na igreja de Corinto. É como se ele falasse assim, eu fiquei sabendo que eles estão fazendo uma oferta. E isso pode ser um tiro no pé. Era melhor cair não ter dado aquela oferta do que ter dado daquele jeito. Um tiro no pé. Então, para evitar que isso seja um rombo no mundo espiritual para eles, eu vou mandar gente antes de mim, só para ir lá e prepará-los. Não é preparar a oferta já estava preparada. Preparar eles, para na hora que eles entregarem, eles estejam com o coração correto. Para que isso seja expressão de generosidade e não de avareza. Ou seja, para que isso seja oferta de Abel e não de Caim. E ele fez isso porque ele ficou sabendo que eles tinham preparado uma oferta. É como se eu ficasse sabendo que você está vendendo seu carro para ofertar para a África, eu falasse, não, vai lá e conversa com ele antes. Porque se ele fizer da forma errada, é pior do que não fazer. Porque pode estar expressando assim, é melhor eu não dar um presente para alguém do que dar um presente que a pessoa olha e fala, nossa, que desprezo, é isso mesmo? É isso que você pensa de mim? É isso que você quer expressar? E quem não deu? Quem não deu passou batido. Não colheu o fruto, mas também não demonstrou algo errado. Então foi isso que Paulo estava falando. Ele fica sabendo de uma oferta específica que estava sendo preparada. Ele fala, eu preciso mandar alguém antes, porque senão eles podem se lascar com isso ainda. E ele diz por quê? Ele fala, porque o que eu estou buscando, o fruto do meu ministério, o propósito do meu ministério, são os frutos que vão ser gerados em vocês. Eu não busco o donativo. Eu busco o fruto que é gerado através do donativo. Por isso que a gente não entender algumas coisas e não alinhar algumas coisas, a gente vai passar uma vida tentando lutar com mandamentos, cumprir mandamentos e sem ver resultado daquilo. Porque o Senhor não deseja os mandamentos. Os mandamentos são só um caminho até Ele. Um caminho para que se chegue até a natureza do Pai. Ou seja, ninguém chegava até Jesus sem cumprir mandamentos. Jesus diz, eu cumpri todos e cumpro toda a lei. E para se chegar ao Pai,
tem de se cumprir todos os mandamentos, para que a natureza venha sobre mim. Mas o propósito final é a natureza do Pai. Os mandamentos são só um caminho até lá. Não são o propósito em si. O que Deus quer gerar é a natureza correta na nossa relação com o dinheiro. Quando o Senhor trata com dinheiro com a gente, e Ele fala sobre dinheiro mais do que sobre salvação na Bíblia, é porque Ele quer falar de natureza. Ele quer tratar a nossa natureza. Porque a única coisa que concorre com a gente com relação ao coração de Deus é dinheiro. Nada mais. Seu casamento não concorre com Deus. Não que não possam ter problemas nisso, na sua relação emocional. Mas não se torna senhor da tua vida. O dinheiro é a única coisa que toma o senhorio de Deus. Por quê? Porque o dinheiro dá condições de sustentar a vida. O dinheiro sustenta a vida, sustenta a existência. E o propósito de Deus é que a existência fosse sustentada por Ele. Por isso que Ele deu natureza para Adão antes de dar a provisão. Primeiro Ele deu vida, depois deu governo e falou, por acaso está aqui a provisão que você precisa. E a nossa vida natural aqui no mundo diz que eu só posso viver se eu tiver provisão. Quanto mais provisão eu tenho, mais abundante é a minha vida. Quanto mais dinheiro eu consigo ter, mais segurança de que vida tranquila eu vou ter. Ou seja, meu senhorio passa a ser o dinheiro. É isso. Então o Senhor trata tanto sobre dinheiro, não é porque Ele quer o dinheiro, é porque Ele quer quebrar esse senhorio da minha vida. Eu posso estar dando metade do que eu ganho. Eu posso estar dando 90% do que eu ganho. Ainda que eu distribuísse toda a minha riqueza entre os pobres, sem o ágape, não aproveita nada. Isso que Paulo está falando, sem amor, não vale nada. Porque o Senhor não está querendo ou os 90% ou os 10%. O que Ele está querendo é uma vida que não dependa do dinheiro. Que olhe para o dinheiro e fale, isso aqui é para eu pisar, isso aqui é só o acaso do dia de hoje. Isso aqui não, eu preciso guardar, porque daqui 6 meses pode faltar. Não sei. Se a Bíblia diz, quando eu vou programar o dia, Tiago fala, não diga amanhã eu vou para tal lugar, diga, se Deus quiser amanhã eu vou. Porque você não sabe o que Deus quer amanhã. Você não sabe o que Deus quer no final do dia. Você não sabe o que vai ser da sua vida. E se a mãe está fazendo enxoval com 2 meses, ela perde a criança. Por quê? Porque não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Então o que Deus quer com todo esse ensino a respeito de dinheiro na Bíblia? Curar o senhorio da nossa vida. Porque senão eu vou continuar dando dinheiro. Você vai continuar dando dinheiro, dando oferta. E não vai mudar nada na sua natureza. E ninguém vai olhar para você em algum momento e falar, nossa, você está diferente, você é diferente. Não, você não é, você é a mesma pessoa. Porque o senhorio da tua vida é o que define o que flui da tua vida. Não é o quanto de oferta e dízimo você entrega. Às vezes a gente está tratando isso como um seguro. Eu preciso dar dízimo, porque aí Deus segura o outro lado. Não, Deus não segura nada. Deus não vai segurar porque você está dando alguma coisa. E pior, você pode morrer e ir para o inferno ainda, porque os avarentos não herdarão o reino do céu. Se a minha natureza também com relação ao dinheiro não for transformada, até para o céu eu corro o risco de não ir, porque isso vai impactar na forma como eu amo os outros. E aí você começa a juntar textos. Se alguém tem recurso desse mundo, fica sabendo que o outro está passando fome e consegue se fechar, como é que tem amor nele? Não tem amor. E se você não ama, você não vai entrar no reino dos céus. É por isso que são princípios que o Senhor vai trazendo, não para que eu os obedeça, mas para que eu coma deles e seja transformado. Porque os transformados herdarão o céu. E não os cristãos, e não os evangélicos, e não os dizimistas. E o dízimo é mandamento? Não é um mandamento, é um ensinamento. E de novo, não é emocional. Dízimo é um dinheiro que você retira, que tem um princípio por trás. De primícia, de primeira parte, de 10%, em que você põe aqui dentro, sem saber o que vai ser feito com ele. A oferta é o jumento do pescoço quebrado. Se você sabe o que vai ser feito com ele, não é dízimo. E não que você não possa ter uma informação, porque alguém te contou, mas não, meu dízimo eu vou dar para socorrer uma pessoa ali na frente. Não é dízimo, é qualquer coisa. É oferta, é socorro, é meu coração é bom, ajuda. Pode ser, tudo isso legal, mas isso não é dízimo. Dízimo é algo que eu pego e levo lá para o templo, para que não falte provisão no templo.
Isso é Malaquias. E por causa disso, eu vou repreender o devorador. Ou seja, o que repreende devorador é dízimo, não é generosidade, não é coração bom, não é uma série de coisas. E o que é devorador na Bíblia? É um gafanhoto. Não é um tipo de gafanhoto. Os gafanhotos, desde que eles nascem, eles têm fases na vida. Ele é larva, depois ele cresce, ele tem vários estágios. Pelo menos aquele gafanhoto daquela região. Em Joel, no capítulo 1, eu vou ler para você, porque se Filipenses demorou 3 minutos para achar, você imagina, Joel. Joel, no capítulo 1, eu vou ler, está escrito assim, olha. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão comeu. No original, ele está falando do mesmo animal, de um gafanhoto, em 4 estágios diferentes. Insetos têm fases. E a Bíblia, ao longo dela, ela fala sobre essas fases do gafanhoto. Em textos diferentes. Ela fala sobre o gafanhoto destruidor, sobre o gafanhoto roubador, sobre o gafanhoto saltador, sobre o gafanhoto devorador, migrador. E esses 4 nomes que ele coloca, o pulgão, a locusta, ele está falando dessas 4 fases. A tradução da palavra é a mesma. O gafanhoto saltador, eu fui pesquisar sobre os gafanhotos. O gafanhoto saltador é a primeira fase do gafanhoto, desse que come lavoura, quando ele começa a se alimentar fora. E por que ele é chamado de saltador? Porque ele não voa ainda, ele pula no máximo 2 metros, então ele fica em regiões pequenas, mas ele não para em um lugar, porque ele nem consegue comer toda a planta ou tudo que tem na planta, então ele se alimenta muito pouquinho e pula de planta para outra. Por isso ele é chamado de saltador. Porque é diferente de quando você olha aquelas nuvens de gafanhoto que param no lugar e você vê aquele monte de gafanhoto em uma árvore, comendo ela toda, o saltador não faz isso. Ele fica um pouquinho só numa planta e pula para outra. É a primeira fase dele prejudicial para a lavoura. A segunda é o migrador. Como o migrador só consegue comer a parte mole do fruto da planta, ele tem que ficar migrando de terreno. Porque ele come aquele primeiro pedacinho e ele já tem que migrar. Então ele não para e destrói uma plantação. Ele ainda é novo. Ele fica um pouquinho e muda. A terceira fase é o devorador. E a quarta é o destruidor. O que é o destruidor, que é a quarta? O destruidor, ele se ajunta em uma planta e eles comem do topo até o caule da planta. Sobra o toco, que é duro ali embaixo. Eles comem tudo. Então o destruidor, quando vem, ele acaba com tudo. E não é esse que Malaquias diz: por causa de vós repreenderei o destruidor. Ele fala: repreenderei o devorador. Porque o destruidor, quando vem, ele acaba com a tua vida financeira. Ele arrebenta. Não sobra a planta. O devorador não. O devorador conserva a planta viva, mas come os frutos. Mas a planta continua viva. Isso é a vida financeira. Ela não morre, mas não tem fruto que sustente. Toda vez que frutifica, o devorador vem e come os frutos, parte dos frutos. Então eu adubo, eu faço todo o trabalho, na hora que vem o fruto para fora, ele leva um pouco. E eu não consigo vencê-lo. E o destruidor, ele acaba com a planta e ele migra. Essas são aquelas nuvens de gafanhoto que vão passando pela África, e elas passam porque elas arrebentam. E eles têm que migrar para outro lugar porque não sobra planta. O devorador não. O devorador mora na tua plantação. Porque ele não está numa fase tão grande que ele consiga comer o caule, por exemplo. Ele só come frutos. Então ele não sai dali. E eu estava lendo que é o tipo de gafanhoto mais difícil de se arrancar. O cientista diz que ele cria músculo de tão difícil que é arrancar a fase do gafanhoto devorador de uma plantação. Por quê? Porque ele se acostuma que ali de tempos em tempos ela vai frutificar. Então não tem por que ele migrar para outro lugar, porque tem comida constantemente para ele ali. É por isso que Deus diz: por causa de vós. Deus não diz por causa do seu dízimo, ele diz: por causa de vós repreenderei o devorador. Ou seja, vou arrancar dali esse tipo de gafanhoto que ninguém consegue tirar, que mora nesse lugar e que come um pouco do que você produz. Mas ele diz: eu vou repreender. Essa repreensão está vinculada ao dízimo.
Mas não é por causa do dízimo, é por causa de você, do seu coração, da forma como eu entrego esse dízimo. Por causa da forma como você faz, de você, eu vou arrancar o devorador. Aquilo que dificilmente consegue se tirar, eu tiro para você. Então seus frutos vão parar de ser atacados. Você entende que tudo isso que Deus vai colocando na Bíblia é só didático para a gente? Não é um mandamento, é didático. Ou seja, eu não vou tirar o devorador da tua plantação porque você está pagando um preço para isso, porque você está me pagando para isso. É por causa de você, porque você se tornou alguém que primicia, porque você se tornou alguém que entende que eu sou Senhor da tua vida e não a tua conta bancária. Por causa de você, eu vou e arranco a praga da terra. Tem a ver com o que você vai se tornar e não com o que você está fazendo. Porque quem se torna, faz. Por isso que é difícil para mim quando eu tenho que aconselhar pessoas e as pessoas começam a tentar desvincular o seu comportamento da sua natureza. Não, eu fiz por causa dele, querida. Você não roubou porque ele te roubou, você roubou porque você também é ladra. Então para de dizer que você fez porque ele fez. Você fez porque isso também está em você. Só precisava de um gatilho. E o gatilho foi esse. E é isso que Deus está dizendo. Eu faço por causa da natureza, não é por causa da ação. Quando a natureza chega, o comportamento de Deus vai ser recíproco em cima disso. E se a gente não entender isso, a gente fica tentando encontrar os botões dos mandamentos. Qual está faltando? Qual que eu não estou fazendo? E se eu entendo, eu passo a ter uma vida plena, independente do dinheiro que está entrando. Porque prosperidade é isso, é vida plena. Prosperidade não é muito ou pouco, é plenitude. Prosperidade é casamento entre provisão e propósito. E nunca vai existir menos provisão do que propósito. A provisão sempre vai ser do tamanho do propósito e às vezes até transbordante. Ou seja, ela mantém o meu propósito e o dos outros. A gente aprendeu que a nossa vida, o nosso tamanho de vida cresce de acordo com o dinheiro que eu tenho. E isso é um pensamento satânico. Como se a gente fosse crescer, as nossas posses têm que crescer, a minha influência, o meu tamanho tem que crescer conforme o dinheiro que eu tenho. Isso é Satanás dizendo para você, você é do tamanho do dinheiro que você tem. Do mesmo jeito que você vai dizer para alguém que está passando necessidade de que você não é um miserável por estar dependendo de cesta básica, você também não passa a ser rei, porque agora está ganhando 50 mil. Se a tua identidade, o teu propósito não estiver muito bem firmado, você começa a variar a tua identidade em função do dinheiro que você tem. E isso não tem fim, nem para cima e nem para baixo. E você nunca vai entender que o dinheiro que o Senhor está dando, às vezes não é para você. Não é para você, é para outra pessoa. Porque se eu vivo num padrão de vida que o Senhor disse, isso aqui é o que eu tenho para você. Tá bem? Estamos felizes, estamos legal. Então tá bom. Amanhã chegou 10 mil a mais por mês, recebi uma promoção, meu negócio expandiu, eu vou olhar e falo, Senhor, o que eu faço com os 10 mil ali? E eu vou procurar os lugares que estão precisando de 10 mil. Se eu não estou nesse lugar, sabe o que eu vou falar? Vou comprar mais uma casa. Vou comprar um carro melhor. Ou seja, eu vou crescer o meu tamanho em função daquilo. Fala, espera um pouquinho. Então você é em função da quantidade de dinheiro que você tem. É isso que você está dizendo. Nós não paramos para pensar nisso, mas é isso que nós estamos dizendo. O nosso tamanho, a nossa existência varia em função do dinheiro que nós temos. E por isso a gente não consegue entender o que é semente, o que é comida. Porque comida eu como até me bastar. Mas tem um limite, que não tem mais o que comer. Está cheio. E aí o homem lá da parábola de Jesus disse, agora eu vou construir celeiros, porque eu já me fartei, eu estou cheio, não cabe mais aqui. E tem pobres do lado de fora, mas eu vou construir celeiros. Eu vou construir uma forma de armazenar. E a Bíblia fala, você é louco, porque essa noite vão pedir a tua alma. Isso aí não conta na tua alma. Por isso que provisão sem propósito definido, ela começa a se tornar identidade para o propósito. Porque eu começo a tentar entender Deus baseado em quanto dinheiro Ele está me dando.
Se Ele me deu pouco, é que Ele quer que eu seja humilde. Se Ele me deu muito, é que quer que eu seja... Não, Ele quer que você seja a mesma coisa, independente do dinheiro que Ele te deu. Eu não posso medir Deus e medir o meu propósito pela quantidade de dinheiro que está chegando ou saindo. Eu preciso me medir e me encontrar em Deus e não na provisão. Mas lá no fundo, todos nós, quando buscamos Deus no primeiro momento, a gente o busca com a mesma visão e com o mesmo olhar do mundo, que é: você é do tamanho da provisão que você carrega. A importância das pessoas está vinculada ao que elas têm e não ao que elas são. Por isso que você tem clientes e tem pessoas que o cara não vale nada, tem 2 amantes, é um vagabundo, e você o respeita. Como se ele fosse alguma coisa. E o cara lá da rua que está caído, e você não sabe o porquê ele está caído. Você só olha e fala: ele não tem dinheiro. Você às vezes olha com desprezo. Porque você também mede as pessoas pelo dinheiro que elas têm. Então quando você oferta, a tua oferta sai contaminada com isso também. E Deus diz, e às vezes isso está sendo expressão de avareza e não de generosidade. Porque a nossa régua de valor também está baseada em posses, em provisão e não em identidade. E se isso não for corrigido, toda a provisão que entrar na minha mão vai estar comprometida, vai estar suja, vai estar difícil de fazer a coisa correta com ela. E por isso que o meu dízimo às vezes não repreende o tal devorador. E minha lavoura continua sendo comida. Com Deus ali, Ele fala assim. Porque existem coisas, existem gatilhos, existem comportamentos que repreendem as coisas, que resolvem problemas. O mundo de Adão não existia praga, no nosso existe. E ele diz: como é que Deus remove essas pragas? E ele vai nos contar em cima disso. Entenda que o que você está passando, o que eu passo na vida financeira, a sua história de vida com vida financeira, não tem a ver com um tempo que tem que chegar para cumprir algo, e não que Deus não possa vincular isso a propósitos eternos que tem data estabelecida. Mas isso tem a ver com Ele curar a minha natureza. E a gente não entende, e a gente não aceita às vezes, porque você vive isso 24 horas por dia. E o Senhor olha, e tudo que a gente queria é que Ele fizesse assim e mudasse a minha natureza. E você fala: eu quero, muda a minha natureza. Ele fala: eu sei que você quer, mas não é assim que funciona. O vaso fala: eu quero ser usado. Ele fala: eu sei, então você vai ter que suportar, amassar, quebrar, pôr no fogo, ficar queimando lá dentro. Você vai ter que aceitar isso, porque Deus não pula os processos, Deus não acelera, Deus respeita os tempos terrenos, Deus respeita o tempo que nós precisamos para ser mudados. Então o que Ele faz? Ele te coloca numa situação, e você entra e passa 6 meses numa situação, num propósito, em algo que você resolve fazer, numa luta, 6 meses. Depois de 6 meses Ele vem e traz uma outra situação, um outro componente. E aí você vai naquele negócio e você cai naquilo e volta para o começo. E aí você se desespera: meu Deus. Ele fala: não, eu já sabia que ia acontecer. E Ele agora está planejando mais 8 meses, igual aqueles 6, para você chegar no fim dos 8, ter que lidar com uma situação parecida e talvez passar por aquilo, e aí a tua natureza começa a entender como funciona ou não, ter que voltar de novo. Nisso já foi 6 meses, mais 8 meses, 1 ano e 4 meses. Você: meu Deus, mas precisa de tudo isso e ainda não resolveu. Ele fala: precisa. Precisa de 40 anos para mudar a natureza de Moisés. Enquanto isso o povo no Egito: espera aí, mas o senhor já está atrasado, o senhor falou que era só 400 anos, já está 410, espera, eu preciso que ele seja mudado aqui. E como é que faz para ele ser mudado? Bota ele para viver, coloca circunstâncias na vida dele em que ele vai escolher, e ele vai sendo tocado, e leva 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Deus fala: está pronto agora. Por que não mudou antes? Deus fala: é você quem muda, eu só apresento as circunstâncias diante de você, as situações diante de você. Você é quem vai sendo mudado e transformado, de glória em glória, de luta em luta. Essa transformação é pessoal. E é por isso que você vive coisas às vezes que parecem cíclicas. Eu entro no negócio, mas caio no mesmo. Eu falo assim: você não percebeu ainda que você entregou sua vida para mim? A gente está vivendo junto, você frequenta a igreja, você está no corpo de Cristo, você está no meio de pastores, de profetas, e ainda assim você vive isso. Você não percebeu que talvez não tenha nada a ver com uma intervenção divina,
Mas que quando chega de novo naquele ponto, você olhar e falar assim, meus comportamentos foram iguaizinhos, eu estou reagindo igual e por isso eu não estou saindo desse lugar. Tem a ver com você, não tem a ver com Deus. Tem a ver com você parar e falar, peraí, eu preciso ver quais são esses comportamentos então. Por que essa coisa está rodando e caindo no mesmo lugar? Ou eu vou continuar vivendo isso? Não tem a ver com o tempo de Deus, uma hora vai chegar, essa luta vai passar e as coisas vão acontecer, não é isso. De novo, existe tempo para todas as coisas estabelecidas debaixo do céu. Inclusive, tempo para que eu me submeta a processos e seja transformado. Mas a vontade de Deus com relação ao dinheiro, não é que eu tenha dinheiro, é que eu tenha governo sobre o dinheiro. Porque se eu tiver governo sobre ele, Deus não tem problema algum em me entregar esse recurso. E a hora que você fala, que bom, porque aí eu não vou mais viver isso, e não vou mais ter problema, eu falo, você não entendeu nada. Quando você tiver de governo sobre o dinheiro, você vai perceber que ter mais dinheiro ou ter menos dinheiro não resolve os seus problemas. Porque hoje a visão de que quando Deus me der mais vai resolver os problemas, é porque o dinheiro é o Senhor. E quanto mais governo, mais eu administro problemas. Quando ele não for mais o Senhor, você vai descobrir que independente do dinheiro que ele der, os problemas não vão ser resolvidos. Porque a sua luta não é contra carne ou sangue. Se a nossa luta ainda está sendo contra carne ou sangue, e carne nesse caso envolve o dinheiro, significa que eu ainda não estou travando as batalhas espirituais. Eu estou brigando com carne e sangue, com essa carne aqui ainda. E essa carne precisa de provisão para viver. A vida dada por Deus não precisa dessa provisão. Por isso Paulo fala, eu não estou ligando para essas coisas. Porque essa aqui já foi. Então isso só denota que eu ainda estou numa guerra que não é minha guerra. E por que eu estou nessa guerra? Porque eu estou vivendo essa vida, na carne. Paulo diz, a vida que eu vivo hoje não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu acho que é Paulo, né? Você joga na conta de Paulo que vai acertar. E por que ele está dizendo isso? Porque essa não é mais a guerra dele. E por isso quando ele fala dinheiro para mim não é uma preocupação e um problema, ele está sendo verdadeiro. Ele não está sendo religioso, ele está sendo verdadeiro. Quem precisava de dinheiro era a minha carne, era aquela vida. Essa aqui não precisa, essa aqui vive. Vive aquilo que o Senhor tem. Efésios, Gálatas, capítulo 4. Eu vou ler aqui, se você quiser abrir. 4, verso 1. Digo que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Nós estávamos escravizados aos princípios básicos desse mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo de Deus, ele enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sobre a lei, para que recebemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama Abba Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, também tornou herdeiro. Por enquanto até aqui, alguns textos-chave aqui. O filho, é dono de tudo que é do pai, certo? Você tem um filho, o Arthur, 5 anos, 6 anos, 7 anos, tudo. Ele já é dono do seu carro. Já é dono. E se você não tivesse aqui, você iria estabelecer pessoas que sabem dirigir para conduzir o Arthur dentro daquele carro. Mas de quem é o carro? Do Arthur. Mas o Arthur não dirige. Ele não pode tocar, ele não pode decidir nada a respeito daquele carro. Mas ele desfruta de andar dentro. Por quê? Porque ele é novo, ele é menino. Então você estabelece administradores e cuidadores sobre ele. É isso que a Bíblia está dizendo. É dono de tudo, no entanto, está sujeitos a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Lá embaixo no texto, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações. Ou seja, agora nós nos tornamos filhos, e no tempo de Cristo, então agora Ele colocou um Espírito dentro de mim que clama Abba Pai. Agora,
eu me tornei com o Espírito de Deus possível que eu seja como Ele, maduro como Ele, e possa administrar as coisas. Porque antes eu estava regido pela lei. Obedeça, obedeça, obedeça. Você não sabe como é Deus, você não tem condições de agir como Deus, então obedeça as leis. Isso é velha aliança. Agora que Jesus veio, você recebeu a possibilidade de ser como Deus, e não precisa mais de administradores, você não precisa mais de leis, faça, não faça, faça, não faça, porque agora veio a plenitude do Espírito sobre você. Então esse é o tempo que foi promovido por Deus e que Ele espera que a gente viva. Mas aí tem o nosso problema. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. O que é Deus na Bíblia que concorre com Jesus? Dinheiro. Antes, quando você não conhecia a Deus, mas eles conheciam a Deus, eles tinham lei. O conhecia aqui não é saber. Eles sabiam tudo sobre a lei. Eles sabiam que o dízimo é correto, que se avarenta é pecado, eles sabiam uma série de coisas. Mas Paulo está dizendo, vocês não conheciam a Deus. E quando vocês não conhecem a Deus, vocês são escravos daquilo que por natureza não é Deus. Naquele tempo em que você não conhecia Deus, seja fora da igreja ou seja debaixo de lei, você era escravo do que não é Deus. Você era escravo do dinheiro. Você era escravo de um senhorio que não é o de Deus. Você era assim. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, agora você conhece a Deus, você já viu a natureza dEle, e melhor do que isso, Ele te conhece, Ele se relaciona com você. Como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios básicos, fracos e sem poder? Querem ser escravizados outra vez? Ele está dizendo, agora você tem a possibilidade de ter a natureza dele. Como é que você corre para viver aquela mesma natureza caída e podre lá de trás? Você entende que, por um lado, é por isso que igreja é lugar de gente pobre? Igreja, hoje em dia, já não é mais lugar de gente pobre. Mas igreja é lugar de gente que quer ter mais dinheiro. Em essência, a igreja é isso. Porque a igreja promete um ambiente de provisão. E isso é correto. E quando a distorção disso acontece, a igreja começa a oferecer investimentos em troca de mais dinheiro. Porque os textos vão amparar isso. E Paulo está falando, você pode estar fazendo isso e na verdade você é escravo dos mesmos princípios que você era quando você estava no mundo. No mundo você era escravo disso. E hoje você está na igreja servindo a Jesus e continua escravo disso. Preso a isso, vivendo isso. A escravidão continua e ele fala, como é que vocês aceitam continuar escravo de uma situação dessa? E a pergunta é, a gente conheceu mesmo Deus? Porque essa transformação, querido, ela não acontece porque você leu muito a Bíblia. Ela acontece porque Deus se revelou a você. Não porque algo te foi dito a respeito de Deus. E revelação, e informação e conhecimento são coisas diferentes. Informação e conhecimento é aquilo que você sabe, que eu estou falando aqui, você está ouvindo. Revelação é o que ocorre de Deus em você. Porque Deus não se revela em coisas ou em palavras, Ele se revela em pessoas. Deus se revelou em Cristo. Então a revelação de Deus, ou seja, uma verdade absoluta, que está dentro de você, a ponto de que se você lê na Bíblia que é diferente, você entra em crise e fala, não pode ser. Alguma coisa está errada aqui, eu preciso entender. Porque ela é tão viva dentro de mim, que eu preciso entender o que a Bíblia está dizendo aqui, porque está aqui dentro a revelação dele. E como é que se tem revelação de Deus? Tá, como é que eu faço, pastor, para ter revelação de Deus então? Porque eu não quero mais viver do conhecimento. Eu vejo o Senhor, eu vejo esse aqui, eu vejo aquele ali, vivendo tão intensamente uma coisa, como é que ele vive isso? Porque se a informação que ele recebe é a mesma que eu, como é que ele consegue viver isso? É a hora que a gente fala, eu não consigo. Ele consegue, ele tem... Não, o nome disso é revelação. É a diferença entre conhecimento e informação e revelação de Deus. Quando ela acontece em mim, através da informação, mas é em mim, não é nos meus ouvidos. Não é simplesmente na minha mente. Como é que se revela a Deus? Tem dois textos que eu quero ler com você. Romanos 11, verso 22. Abre lá, eu vou esperar você.
café fraco que fizeram hoje, hein? Vamos lá, Romanos 11, 22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade de Deus. De outra forma, você também será cortado. Ele está dizendo assim, olha, Deus é tão bom quanto severo. Ele é. E em Deus existe bondade e severidade. Para alguns, o que foi revelado foi a bondade. Para outros, o que foi revelado foi a severidade. Um teve a revelação da bondade de Deus, outro teve a revelação da severidade. O que determina isso? Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para você desde que permaneça na bondade de Deus. Ou seja, quem determina a revelação que eu vou ter de Deus não é Deus, sou eu. O que eu faço determina a revelação de Deus na minha vida. Vir para a igreja determina que você vai receber o conhecimento de Deus, não a revelação. A revelação de Deus em você, ela depende daquilo que você faz em cima da informação. Outro texto, Salmos, capítulo 18, verso 24, pode deixar que eu vou ler. Daí retribuir-me o Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Para com o benigno, ou bom, o Senhor se mostra. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Você quer ter a revelação do Deus bom? Seja bom. Você quer ter a revelação da pureza de Deus? Seja puro. Se você for puro, você não vai ter a revelação da bondade de Deus. Você vai ter a revelação da pureza de Deus. Se você for obediente, você vai ter a revelação da fidelidade de Deus. Ou seja, o que eu resolvo manifestar aqui na terra revela a natureza de Deus no céu. O nosso entendimento sempre foi, por causa de lei, de que se eu obedecer a Deus, obedecer os mandamentos dele, eu vou conhecê-lo como que aperta o botão e abre Deusinho lá na frente, Jesus. E não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo assim, a descoberta de Deus, ela se dá em etapas. Deus se revela a você em encontros diários. Você vai conhecendo mais dele. E esse conhecimento se dá à medida em que você entra nesses assuntos com ele. Em que você manifesta isso que está escrito que ele é. Deus é generoso, então eu vou ser também. E aí quando eu começo a praticar generosidade, ele se revela generoso para comigo, e ele abre as portas do céu sobre mim, porque eu decido ser aquilo que está escrito que ele é. Está escrito que Deus gosta da pureza. Para quem é puro, ele vai se revelar puro. Mas eu posso ser algo antes de que ele se revele, eu posso praticar algo e buscar ser algo antes de que ele se revele. Aí a revelação acontece em mim, aquilo passa a ser uma natureza. Mas no início eu fiz, porque me foi dito, através da informação, que ele é isso, que ele deseja isso. E não como, Deus falou, estou esperando Deus falar, eu estou sentindo Deus, estou falando Deus. E eu começo a fazer, estou esperando um movimento de Deus. Fala, você vai esperar um movimento até o fim do mundo. Você que tem que começar a praticar e andar em cima daquilo que já te foi dito, já te foi falado, já te foi descoberto na palavra que ele é. E quando você começar a andar em cima disso e praticar, ele vai se revelar sim para você. E é por isso que a gente vive no ciclo, porque a gente não aprende a revelação dele. Eu tive uma experiência com Deus durante 6 meses, e você teve uma experiência na área financeira, ou em outra área que seja. Chegou no fim, você viu um fruto daquilo, e ao invés de você mudar o comportamento para trazer uma outra revelação de Deus, eu me vejo fazendo a mesma coisa. De novo eu faço a mesma coisa. Por quê? Porque eu estou vivendo da informação e não de revelação dele. Ou seja, eu vi Deus fazendo e ainda assim eu tenho medo. Você quer ver na prática? Você passou uma dificuldade financeira ano passado. Uma luta duro. E Deus veio no fim das contas e te socorreu. E você testemunha, glória a Deus, ele me socorreu.
Passa 2 meses, você entra na mesma luta financeira. Teu comportamento é o mesmo. O desespero é o mesmo, o medo é o mesmo, o cansaço, tudo é igual. Não mudou nada. Mas você não viu o milagre? Vi. Por que você está desesperado de novo? Porque não houve revelação, ainda que tenha ouvido a manifestação de Deus. Ainda que Deus tenha te socorrido, não houve a revelação do Deus provedor em mim. Então eu vou ter medo de novo. E vou passar a vida tendo medo de novo. Porque não houve revelação, ainda que ele tenha se manifesto. Por isso que a Bíblia diz sobre Jesus, eles não entenderam a visitação. E eles continuam esperando o Messias. Porque o Messias veio, mas não foi revelado dentro deles. Porque eles não receberam aquilo. Então eles estão vivendo de novo um período esperando a volta do Messias. Você entende que Deus pode intervir sobre a tua vida 10 vezes. Na 11ª você vai estar desesperado de novo. Porque a revelação não ocorreu. Mas houve manifestação de milagres? Sim. Você testemunha, eu posso falar isso por mim, eu posso testemunhar quantas vezes Deus fez uma intervenção divina na minha vida. Eu testemunhei aqui na frente, e na próxima vez que faltou provisão, eu entrei em crise de novo, porque houve manifestação dele, mas não houve a revelação dele aqui. E a manifestação vem e vai, o que permanece é a revelação. É o que virou dentro de mim, isso é o que fica para o dia da falta seguinte. E é por isso que eu consigo transformar o dia seguinte e falar, você não me pega mais não. Porque agora ele está aqui. Porque eu vi, os meus olhos contemplaram aquilo que aconteceu. Isso é a diferença entre manifestação que não gera revelação. Eu vou ter medo de novo no mesmo ponto. Ou seja, Deus pode fazer quantos milagres quiser. Eu não consigo sair daquele lugar. Pequeno, medíocre, de falta, de problema. A revelação de Deus ela vai se dar em cima daquilo que eu resolvo praticar. Você já viu campanha? O Robson fazia muito, Jeová Jireh, Jeová Jireh. Jeová Jireh nunca falou de dinheiro. Nunca falou de dinheiro, falou de provisão para o propósito dele. Jeová Jireh é Deus que é um filho ali em cima. Ele vai prover o filho que ele precisa ali em cima. Isso é Jeová Jireh. Foi disso que Abraão falou. Quando ele fala Jeová Jireh. Deus queria um menino, Deus queria um sacrifício e ele mesmo dá o sacrifício. Não tem nada a ver com me dar dinheiro. Jeová Jireh é Deus quer algo, ele dá algo. Deus quer um filho, ele dá o filho. João alguma coisa, 8, 9, fala assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou, Jesus está dizendo. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Como é que Abraão viu o dia de Jesus? Não existia história do evangelho naquela época. Não existia a ideia de um Deus que pediria um filho. Não existia a ideia de que Deus tinha filho. E Jesus está dizendo, Abraão viu o meu dia. Como é que Abraão teve a revelação de Deus entregando um filho e recebendo um filho? Como? Dando o seu filho. Deus pede um filho para Abraão. Abraão entrega o filho. E quando ele entrega o filho e Deus responde com um cordeiro ali em cima, Abraão tem a revelação de Cristo. E se alegra. Como é que ele tem revelação de uma natureza de Deus que estava oculta? Paulo fala assim, o mistério que esteve oculto em todos os tempos. Paulo está dizendo, estava escondido de todo mundo. Como é que Abraão consegue ver? Ele consegue ver porque ele faz. E quando ele faz, aquilo passa a ser uma verdade que ele atrai. Ele traz o céu para cá quando ele resolve fazer. E não quando Deus resolve trazer. Por isso que só ele teve a revelação do evangelho. Porque só ele entregou um filho. Você quer a revelação de Deus provedor? Seja provedor. Não seja provedor porque ele te revelou dinheiro. Seja provedor porque ele te revelou natureza de provedor. Natureza de provisão. A gente tem que parar de se agir de forma emocionalmente com isso. Entender que existe responsabilidade de ser, de se tornar. A gente está esse ano, desde o final do ano passado, falando, e esse assunto veio muito no nosso meio, sobre escola. E não é só na África, aqui, crianças aqui, problemas na escola, e tudo isso estava no nosso meio, Tá bom, mas escola, então eu quero botar crianças em escola. Você quer? Você entende que isso é uma vontade de Deus? Que está no nosso meio, tá bom, comece a botar crianças em escola. Como? Não sei, comece.
Ou você acha que Deus está soprando isso e a gente fica só orando, porque eu acho que a gente tem que interceder para Deus fazer isso que Ele falou que vai fazer? Não, eu tenho que fazer. Porque Deus prometeu um filho para Eva, e está todo mundo lá olhando, o tal do filho, Abraão faz. Com o quê? Com o próprio. Com o único que ele tinha. O teu filho, o teu único filho, o filho que você ama. É com o teu que você faz. É que nessa hora a gente fica pedindo um segundo cordeiro para Deus para poder matar o primeiro. O Senhor me mostrou que tem uma necessidade da África. O Senhor me manda recurso para mandar para a África. Ele falou, o que você já tem? Por quê? O que você tem não serve. Você não quer que eu me revele em você. Você está querendo o crédito. Você está querendo a visibilidade. Você não está querendo ser o provedor. Você está querendo ser um motoboy que recebe e entrega. Agora, você quer a revelação de Deus provedor na tua vida? Seja provedor. Você quer a revelação de paternidade de Deus na tua vida? Seja pai. E o pai arranca de si para dar para o outro. Eu fico olhando às vezes, fico pensando, um dia eu vou estar sentado com o Manuel, com 70 anos. Ontem eu estava pensando nisso, falei, a gente vai estar lá na África, a gente vai sentar na cadeira e falar, nós fizemos coisa, né, Manuel? Cara, quanta coisa a gente fez aqui. O que era para ser desse lugar? E talvez a gente não vai fazer o que a gente imagina, impactar o mundo. E não, a gente só vai olhar para ali e falar, olha aquele moleque ali, cara, ia morrer de fome. Agora está lá. Ontem falando com o Kembo, e a filha do Kembo está na escola, e numa boa escola, eu falei, Kembo, quando a sua filha fizer 18 anos, ela está com 13, 11, acho que é 11, sei lá. E eu falei, quando ela fizer 18, seu trabalho, você já vai estar ganhando dinheiro com o seu trabalho. Você vai poder pagar faculdade para ela. Você entende que essa menina vai ter uma vida que 0,0001% na África tem? Ela está numa escola particular agora. Ela vai terminar, vai fazer uma faculdade que pode ser medicina. Você vai ter uma médica na família, Kembo, que não passou para... Sim, porque Deus fez alguma coisa? Deixa eu falar para vocês. Desde o ano passado a gente está falando sobre a escola da África, sobre filha do Kembo. Sabe quanto dinheiro a mais Deus mandou para a gente, para essas coisas? 0. Não veio dinheiro a mais. Mas essa mentalidade de que se aparece uma dor, Deus vai prover. Fala, eu já provi. Eu já provi Jesus para vocês. Se apareceu alguém doente ali, eu já provi Jesus para vocês. Agora, se você não comer desse Jesus e for lá revelar Jesus para ela, não adianta ficar aqui intercedendo por ela. E achando que Jesus vai mandar uma nova provisão. Não tem fim essa necessidade de provisão enquanto você não resolve manifestá-la na tua vida. Enquanto para você a troca do carro, a troca da casa, a compra de o que quer que seja mais importante do que alguém que está comendo. Você está revelando avareza. Goste você de ouvir isso ou não, você está revelando um espírito que não vem de Deus. Isso é um espírito do inferno, de avareza, de que ter dinheiro na conta é mais importante do que ter comida no prato de outra pessoa. E eu acho que me importo, porque eu dou o meu dízimo, eu dou a minha oferta. Então eu amo pessoas, não ama. O amor de Deus foi manifesto por Cristo, e é nele que eu tenho um modelo de como eu devo agir. E eu estou dizendo isso para vocês, querido, com dor. Eu não quero acusar ninguém, nem atacar ninguém. Eu quero te dizer que você vai ficar rodando igual um rato numa roda, sem entender que a revelação não vai ocorrer enquanto eu não resolver revelá-lo. Deus foi revelado quando um homem resolveu entregar a única vida que tinha, para que todos pudessem compreender o amor de Deus. Eles não compreenderam o amor de Jesus, eles compreenderam o amor do Pai, quando ele resolve se entregar, a única que ele tinha. Ele não tinha duas. E para Abraão Deus mandou um cordeiro, para Jesus ele não mandou. Falou, é você mesmo. Então, nós estamos cuidando da África, o Senhor vai mandar uma provisão. Não vai, às vezes não vai. E você vai falar, Senhor, o Senhor nos abandonou no meio da obra, e ele não vai nem responder. Ele fala, vende teu carro. Por que você não vende teu carro? Não, aí não. Então aí não, então os seus limites estão aí. Eu me revelo de acordo com os teus limites. É por isso que você vai ouvir testemunhos de homens que ganharam carros, e você nunca vai ganhar, porque você nunca deu. E eu gosto de brincar com Deus, brincar não é a palavra, mas de ver Deus manifestando em coisas pequenas, em detalhes, porque aí você sai do geral. E vocês conhecem a história dos relógios na minha vida.
Eu tinha um monte de relógio, eu amava relógio e tinha um monte de réplicas. E um dia eu peguei todos aqueles relógios, o cara estava no carro e joguei tudo num córrego. E eu falei, um dia Deus vai começar a me dar relógio. Por que que Deus vai se revelar relógios? Porque eu semeei relógios. Ele não vai começar a me dar outras coisas. E não que Ele não vai dar outras. Mas a revelação de Deus, ela está vinculada àquilo que eu pratico e não àquilo que eu professo. Jesus quer se mostrar em mim, Ele só pode se mostrar nas áreas em que eu dou espaço para Ele. Então entenda que nossas ofertas, nossos dízimos podem, na verdade, estar sendo expressão de avareza. A multiplicação de Deus, o que Ele quer fazer, está vinculado a eu fazer as coisas debaixo de um comportamento que o próprio Deus teria. Revelar a Ele é fazer o que Ele faria. O que Ele faria no meu lugar. O que Jesus faria no meu lugar, Ele faria isso. Quando eu faço isso, ponto, eu revelei a Deus. Quem que foi esses dias que me contou aqui que foi num lugar? O que foi a história, Jesus? Ah, não foi, foi um testemunho que eu vi numa mensagem. Que foi cuidar de uma pessoa, foi levar dinheiro, falou, Deus mandou te dar, mas como assim? Você é Deus. Ele faria isso. É para você entender que esse é Ele. Esse é Deus. E Deus não vai se mostrar através do seu dinheiro, Ele vai se mostrar através de você. É por causa de você que eu vou repreender o devorador, e não do teu dízimo. O dízimo é só o comportamento. É pelo teu coração, pela forma como você age. É pelo que você recebeu mostrar. Você não vai conhecer o amor quando você for amado, querido. Deus amou o mundo de tal maneira, e o mundo não conhece o amor. Você vai conhecer o amor quando você amar. Você foi amado a vida inteira pelo teu pai e tua mãe, mas você só conheceu o amor quando você teve um filho. Falou, isso é amor. Amor é ter que me dar pela criança e não receber do meu pai. Amor é acordar de madrugada com aquela criança gritando na tua cabeça, e ainda assim, a hora que você chega lá e ela dá um sorriso, ela te quebra, e você fala, vem cá papai. Isso é amor. É no dar que você conhece o amor. Sua mãe e teu pai fizeram isso com você a vida inteira, e isso não te revelou amor. Você só conseguiu entender amor quando você teve o teu filho. E aí você consegue até voltar para o teu pai e tua mãe e falar, mas tu me amava mesmo, né, velha? Porque olha... Mas quando você dá amor, você entende o que é amor. Não quando você recebe. Você só vai entender amor pelo próximo quando você começar a amar o próximo, e não quando você é amado pelo próximo. Eu posso ofertar a tua vida, presentear a tua vida, e eu amo presentear pessoas, eu amo dar coisas para pessoas. Tem mais alegria quando eu dou do que quando eu ganho. Mas você não vai entender o prazer de dar quando você ganha de mim. Você não vai entender, o melhor é dar ou receber, porque você ganhou alguma coisa de mim. Você vai começar a entender isso quando você começar a dar. Quando você começar a enfiar a mão no bolso toda hora, a olhar para a cara de alguém e falar, quero presentear essa pessoa. Aí você vai entender, não quando você é amado, quando você ama. Mas você levanta da cama para ir lá na criança porque você está com vontade de amá-la? Não. Você levanta por uma necessidade dela, porque ela está gritando. Mas quando você pratica aquilo, ainda que você chegue lá irritado, você sai dali, eu amo essa criança. Porque a prática traz a revelação. É a prática quem revela. É fazer que revela a natureza do pai. E não ter um pai, é ter um filho. Então Jesus, você é amor, é mesmo. Quer amar como o pai ama? Vai ter que assumir eles como filhos agora. Vai ter que se entregar por eles. Aí você vai entender o que o pai entende, o que o pai sente. Se não, querido, vão ser práticas frias. Dar presente para alguém, mandar um dinheiro para a África. Não vai mudar nada. Dar o teu dízimo, dar as suas ofertas, não vai mudar nada. A gente vai continuar sendo um bando de egoístas, um bando de gente que está lá no fundo guardando pão no barco e querendo construir a própria vida, debaixo do aval da religião,
que diz para você que se você deu dízimo e deu algumas ofertas, você está aqui com Deus, você pagou o teu imposto. Assistir a caminhada da igreja não vai te transformar. Tem textos na Bíblia que a gente lê, e a gente está tão acostumado a ler de forma automática, que a gente não questiona. Aqueles discípulos, eles andavam com Jesus o tempo todo. Eles viam Jesus fazendo coisas, e eles não tiveram revelação de um monte de coisa. Pedro tem uma revelação quando ele confessa alguma coisa para Jesus. Ele confessa, tu és o Cristo, tudo. Jesus fala assim, sou, e você vai participar desse negócio, você. Deus dá uma revelação para ele. Quando ele assume o lugar na frente, todo mundo fala uma bobagem ali, o que poderia ser uma bobagem. E os outros ficavam tudo, vai lá, João, vai lá, fala lá, Pedro, o que é? E Pedro andava. Mas você vê eles andando com Jesus, Jesus está lá, Jesus junta uma multidão. E aqueles discípulos eram um bando de gente, na maioria deles, pobres, iletrados, ignorantes, que não tinha aceito nem por nenhum mestre para ser ensinado, pescador, tudo ralé. Agora eles estão andando com Jesus, estão se achando. E as pessoas chegam, não incomode o mestre, tipo se achando, sabe? Povo pequeno, está ali, não. As crianças vêm, expulsa as crianças, não, vai tocar no mestre, não. Jesus, tudo. Aí eles estão lá ensinando para o povo, cuidando do povo. Jesus, vamos cuidar das pessoas, vamos cuidar das pessoas. Jesus prega e fala para eles, o povo está com fome. Eles vêm e falam para Jesus, Jesus, o povo está com fome aí, vamos mandar eles embora para eles comerem. Jesus fala, dá de vocês comer para eles. Ele fala, mas a gente vai gastar 200 e tantos denários para dar pão, mano. O que tem aí? Eles saem contando, volta lá, ó, tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus fala, vamos fazer um negócio aí, senta todo mundo, eu vou orar, vocês dividem. Ok, Jesus multiplica aquele pão se multiplica, quando começa a ser partido, multiplica. E os discípulos que partiram, o que não tinham talvez, sai carregando um cesto inteiro agora. Entendeu o que aconteceu? 5 pães, 2 peixes, eles dão tudo que tem, que era nada, mas eles dão tudo que tem. Multiplica, eles veem a provisão acontecer, e saem dali carregando um cesto de pão cada um. Eles deram vontade, debaixo de mandamento de Deus, não é nem do que estava no coração deles, mas debaixo de mandamento de Deus, eles entregaram a vontade, saíram dali com um cesto de pão. Você não tem carro, fala assim, como vamos levar esse povo todo para a igreja? E Deus fala assim, eu vou fazer. Junta as pessoas aí. Você fala, bom, Deus falou, vai acontecer. Junta as pessoas aqui na rua, vamos lá, Deus vai fazer tudo. De repente, para um ônibus aqui, vários carros, um atrás do outro. Enche todo mundo e dá para levar todo mundo para o evento, para a igreja. Chega lá no final, você ainda ganha um carro. Meu Deus do céu. Deus falou, aprenderam? Aprenderam. Legal. Tá bom. Passa um tempo, não muito tempo, e estamos nós de novo em uma cena muito parecida. Todo mundo com fome. E os discípulos vêm de novo para Jesus falando, o povo está com fome. Jesus fala, dá vocês de comer para ele. A mesma história. E eles falam assim, onde é que a gente vai arrumar pão para todo mundo? Essa é a hora que, se sou eu e não Jesus, eu falo, eu não sei o que eu falo. Vocês acabaram de ver, a mesma história aconteceu, igualzinha. Vocês com o coração duro de novo, vamos mandar o povo embora com fome. E de novo, vocês com o coração duro, de novo vocês sem saber como eu posso fazer. Não passou pela cabeça daqueles caras, de nenhum dos 12, que Jesus podia multiplicar de novo? Nem que fosse passar em festa, chegar em Jesus e falar, Jesus, dá para multiplicar de novo aquele negócio que o senhor fez? Aquele lá que dá uma partida, vira um monte, dá para fazer de novo? Nem isso passou pela cabeça deles. Por quê? Nem a ideia do faz de novo. Por que isso escapa da mente deles? E eles voltam para aquele mesmo lugar de não temos dinheiro, não temos pão, porque não houve revelação. Deus fez aquilo sozinho. Eles não entenderam aquele negócio. É por isso que Deus te socorre hoje, de forma milagrosa, e daqui a um ano está desesperado do mesmo jeito. Como é que vai ser? Como é que vai pagar as contas? Está fazendo a mesma coisa que os discípulos.
Você não tem sequer autoridade dentro de você para virar para Deus e falar de novo: Deus, o senhor pode de novo mandar um cliente igual aquele? Não, você entra no mesmo negócio de que Deus não tem como fazer, de que não tem saída, de que não tem solução, a mesma crise, igualzinha. Por quê? Pelo mesmo motivo dos discípulos. Eles viram o milagre acontecer, mas aquilo não teve a ver com eles. Eles não deram nada para aquilo. Eles não revelaram Deus naquilo. Eles assistiram uma manifestação. Eles assistiram o socorro de Deus. Por isso que a revelação não aconteceu. E quando vier a mesma luta de novo, você vai ter o mesmo comportamento e fica um ciclo. A mesma coisa. Nunca sai desse lugar. Porque eu não estou participando da revelação dele. E o que transforma a tua vida, para que ela seja diferente nas próximas vezes, é a revelação dele. E não a manifestação dele. Ele pode se manifestar quantas vezes forem. Se ele não se revelar em você e através de você, você vai ter o mesmo medo, a mesma dúvida. Tudo igualzinho. E tem algo nesse texto da segunda, que é: Jesus manda contar os pães. Eles voltam e falam: tem 4. Não tinha pão, só tinha 4 dessa vez. E Jesus fala: tá bom, vamos lá. E aí quando acaba, a Bíblia fala assim: eles foram para o barco e não tinham levado pão. Sobrou cesto, sobrou menos cesto, sobrou só 7 agora e não 12, foram para o barco. Chegou no barco, a Bíblia fala: e eles não tinham pão, só um. Tinha um pão guardado no barco deles. Então, na hora de juntar os pães, que Jesus falou: conte quantos pães tem. Eles largaram o pão dele guardado no barco. Juntaram o da turma e falaram: deixa o nosso lá. Porque se der errado, o nosso está guardado. E Jesus chega no barco e fala assim para eles: cuidado para não se contaminarem com o fermento dos fariseus. Ele fala: do que ele está falando? Será que é porque a gente não trouxe pão? E Jesus fala: cuidado com o fermento dos fariseus. E eles estão ali: por que ele está falando isso? E Jesus fala: vocês não entenderam ainda o que está acontecendo? Vocês não perceberam? E eles: do que você está falando? Da primeira vez tinha 5 pães. 5 pães, né? 2 peixinhos, Tinham 5 pães. Tinham 5.000 pessoas. Mais pessoas, 5 pães. Sobraram 12 cestos. Agora eram 7.000 pessoas, se eu não me engano. Eu estou chutando os números aqui, não lembro. Mas eram mais pessoas, menos pessoas para comer. 4.000 pessoas agora. Menos pessoas, mais pães e sobra menos. Ou seja, era para sobrar mais agora. O milagre podia ser até menor. E vocês estão saindo com menos cesto. E Jesus fala: vocês não entenderam o que aconteceu ainda? Eu digo: não. Vocês sabem o que aconteceu? Vocês continuam com medo. E esse medo da provisão, ele não se mantém estável. Ele é uma ladeira que agora você começa a roubar de Deus. Que agora você ainda está mentindo. Você viu o milagre, viu o segundo milagre e ele não é suficiente. E o teu medo só aumenta. E agora você ainda está escondendo o pão no barco e falando: vamos dividir o dos outros, o da igreja. Porque se não der certo, o nosso está garantido. Porque eu já cuidei da África, já ajudei ano passado, com isso, com aquilo, com aquilo. Agora, a igreja está lá, meu dízimo já está lá, minha oferta já está lá, vai dar tudo certo porque Deus está cuidando, deixa o meu pão guardado aqui. E sobra menos. Jesus vira para você e fala: você não entendeu o que aconteceu? Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado, porque a tua vida com Deus começa a ir para baixo. A manifestação dele aumenta de milagre, mas a tua vida com ele, o teu comportamento começa a ir para baixo ao invés de para cima. E agora você começa a terceirizar. A igreja vai fazer. O povo, a reunião do povo lá vai resolver o problema. Fica tranquilo. Eu tenho direito de ter o meu guardado aqui. Trabalhei para isso. Deixa o meu aqui. O evangelho não é para te fazer rico ou te fazer pobre. O evangelho é para te colocar no céu, querido. Agora o reino de Deus vai determinar. Primeiro você vai conseguir entrar. Porque é uma ladeira. Tentar se sustentar debaixo de lei. É uma ladeira. Tentar viver contra a natureza. Tentar viver o evangelho sem ter a natureza transformada. E a tua natureza, a transformação da tua natureza, ela tem a ver com a tua prática, com se lançar em cima dessas coisas. Como eu gostava do começo da nossa caminhada. Por mim. Como a gente era louco.
na África. Eu olho e falo, cada loucura que a gente fez, gente. Quando a gente viajava lá, e cada coisa a gente enfrentava, e depois não consegue enfrentar uma doença de 3 dias. No começo você ia para cima de bala, para cima de gente armada. Mas por quê? Porque não tem como viver com Deus, estágio, parado, querido, num lugarzinho confortável. Isso é igual ao mar. Quando você para de nadar, você afunda. Não tem como viver parado, achar que você vai encontrar um lugar e vai ficar ali com Deus. Você vai afundar. Ou você cresce, ou você morre. Não existe a possibilidade de encontrar esse lugar de conforto. Esse lugar de conforto, ele pode ser para você, para a tua vida, para a tua família, para o teu caminhar nessa terra, mas não tem nada a ver com o mundo espiritual. No mundo espiritual você está afogando. Já começou a vazar água faz tempo. Deus já deixou de ser governo faz tempo, já deixou de ser senhor faz tempo. Ele era senhor quando eu tinha pouco. Quando eu tinha pouco, não, Deus é bom, Deus vai suprir. Agora Deus é bom, mas o que vai me garantir é toda essa provisão que eu estou guardando aqui. Por isso que agora que tem gente do meu lado precisando, eu não tenho nada a ver com isso, eu já dei meu dízimo e minha oferta. Eu já cuidei, já fiz minha parte. Deus fala, é verdade, os fariseus dão dízimo e oferta melhor do que você. O que eles não têm condições de fazer, capacidade de entender, é o amor do Pai, que depois de dar tudo pelo Filho, ainda dá a própria vida se precisar. Ele fala, você nunca vai ter a natureza de pai, se você não resolver ser pai. Deus não te fez para ser filho apenas. Ele faz um filho, mas o mandamento para Adão é, seja pai. Se multiplique, seja pai. Porque o estágio final de se parecer comigo é ser pai, não é ser filho. Quando você for pai, você vai sentar do lado de Deus e falar, mas é difícil em Deus. Ele fala, é o que eu digo. Nossa, só agora para entender, o povo rebelde, como é que você aguenta? Ele fala, comece a aguentar que você vai entender como é que eu aguento. Comece a dar outra face que você vai entender como eu sou paciente. Não espere ser paciente para conseguir dar a outra face. Por isso que amar é mandamento, não é natureza. Ame. Porque quando você praticar por mandamento, a natureza vai vir sobre você depois. Como resposta. O cordeiro só vai vir como resposta a um filho entregue. Seja aqui ou seja na eternidade. A provisão de Deus para o teu propósito só vai vir quando você morrer por Ele. Entregar tudo que você tem para Ele, por esse propósito, por aquilo que Ele quer que você faça. Amém, queridos? Fica de pé, querido. Todo ano, no começo do ano, a gente faz algo que esse ano eu não estava bem e eu deixei tudo de lado e nós não fizemos. Todo ano, no começo do ano, a gente oferta. E eu não estou nem falando de oferta para a igreja. A gente faz sim, no começo do ano normalmente, vamos ofertar. Mas a gente faz algo que antes fazia com muito mais intensidade, que era fazer coisas extravagantes. Dar presente para alguém, dar alguma coisa para alguém, que alguém queira. Ter atitudes fora da caixinha. Você não tem dinheiro, vai vender o que você tem, você vai pegar um empréstimo, vai fazer... É você e Deus fazer algo por alguém, não necessariamente para a igreja, não necessariamente entregando algo aqui. Então eu já dei tênis para pessoas, eu já comprei coisas para pessoas. Querido, esse ano eu dei eu não sei quantos tênis eu já dei esse ano. De verdade, esse ano não, ano passou. Não sei, Deus estava me movendo nisso, tênis. Então eu olhava para pessoas, Deus falou, dá um tênis para ele, dá um tênis para ele. Por necessidade, por propósito, vários. E como que eu pago? Eu nem sei, entra lá na minha fatura. E está lá, e vai pagando. Então eu sei que eu vou começar a ganhar tênis um dia. Eu vou começar a ganhar dinheiro para tênis. Porque o Senhor me pediu para me mover em cima disso. Então o que eu queria desafiar você, para a partir de hoje, durante essa semana, que você orasse, e não é orar esperando um sinal espiritual que pode não vir, mas que você fizesse algo extravagante. Por alguém, por alguma situação, vai dar algo que é muito importante para você, algo que vale para você, dinheiro de oferta na vida de alguém, um presente, faça algo, seja generoso. Sabe, a palavra generosidade é que transborda, que vai além do que é necessário. Isso é generosidade, isso é extravagante. Isso não é uma ordem que eu estou te dando, nem poderia, mas é um convite a você, para que você comece a provar de coisas, comece a sair de um comportamento mesquinho, avarento,
E essa palavra é dura, avareza. Eu não sou avarento, porque é uma palavra pesada. Mas querido. Ou a gente tem que criar uma outra palavra para esse comportamento. Que é um comportamento de alguém que dá, mas dá. Leva, eu fiz as contas para te dar. Se você precisou fazer conta para dar, já saiu desse lugar. Esse lugar é... Você está vendendo amendoim para o cara e você põe no saquinho a medida e você começa a jogar mais e fala para ele, ajeita aí para ver se cabe mais. E você joga a mão um pouco, e a hora que você joga um pouco, Deus, fala, abre a mão aí. Você joga a mão um pouco e fala, isso daí. Não. Quanto é? É o preço do saquinho de amendoim mesmo. Isso é generoso. É assim que você quer receber de Deus, não é? Você não quer receber o dinheiro da conta de luz, da conta de água e tal. Você quer não precisar fazer conta para comer pizza, não é isso? Estou com vontade de comer pizza. Pega a pizza lá. Como vai pagar? Não tenho a mínima ideia. Mas eu sei que Deus está cuidando e Ele que é generoso. Deus é generoso, Deus paga a pizza. Ele não paga só arroz e feijão, a conta de luz. Ele paga um ar-condicionado para a gente ter no quarto. Você quer essa revelação de Deus? Seja isso. Porque com o puro, puro te mostras. Com o íntegro, íntegro te mostras. Com o generoso, generoso te mostras. A alma generosa prosperará. Está na Bíblia. Toda semana você vai ser generoso. Não tem dinheiro, faz um empréstimo, faz o que você quiser, vende suas coisas, pega um negócio, faz o que você quiser, é problema teu. Eu estou falando, dando exemplos de coisas que eu já fiz e que eu faria. Eu já sei o que eu vou dar, eu só não sei para quem ainda. Não adianta me olhar, Miguel. Mas eu já sei, é algo que é importante para mim. E que é, e quem sabe que é, sabe que é. Eu falei, vou dar para alguém. Deixa eu perguntar, quem vai aproveitar mais disso, quem vai gostar mais disso, quem vai desfrutar disso. E eu vou dar. E lá na minha casa eu vou espalhar isso para as minhas filhas. Essa semana vocês vão fazer isso. Porque nós queremos viver isso. Querido, entenda o seguinte. O mar, eu não sou biólogo aqui, mas de regra, o mar não tem fontes de água borbulhando debaixo. Por quê? Se Deus deu um mandamento na hora da fundação do mundo, que foi ajuntem-se as águas, por que Ele não concentrou toda a água em um lugar? Vocês imaginam? Porque o plano de Deus para a água é, por quanto mais trajeto ela correr, mais pessoas ela vai saciar. Então o destino de toda a água é o mar. Por que Ele já não bota tudo lá? Porque senão muita gente está muito longe de morrer de sede. Sabe o que Ele faz? Ele bota a fonte de água lá no pico de uma montanha, 10 mil quilômetros do mar. E ela começa a brotar. E ela vai passando por lugares. E vai saciando a sede de pessoas por onde ela passa. Mas isso porque aquela fonte não resolve ser represa. Não resolve ser mar. Ela só joga. E quanto mais essa fonte corre, mais fontes ela vai encontrando. E quanto mais água ela se junta, mais ela escava o fundo. Então, se você já viu uma fonte de água, na rua da minha casa tinha fonte d'água, quando eu era criança. A gente jogava bola e ia beber água na fonte d'água ali. Que era um buraquinho no chão assim, que a gente enfiava a boca dentro daquele buraco para beber água. Quanto mais fundo ela vai, mais água tem, mais ela escava o chão. Então, se você já viu fontes de água, elas são rasas, rasinhas, 3 dedos de água, 4, que ela vai correndo. Conforme ela se afasta da origem dela e vai juntando mais, o que acontece? Vai ficando mais funda. Por quê? Mais água escava mais o fundo. E assim por diante, vai se alargando, porque vai cavando, aí chega no rio Amazonas, 100 metros de profundidade, 3 quilômetros de largura, e aquele bolo de água passando e não fica uma gota ali. Passa aquela montanha de água. E quanto mais trajeto ela passa, mais pessoas são saciadas. Ninguém fica com sede. E a água deságua no mar. Tua vida financeira aos olhos de Deus era para ser assim. Um corredor de água. O que vai definir o tamanho desse corredor não é quanto você guarda, é quanta água corre. Porque o que escava o fundo do rio e o leito é a passagem da água e não a permanência da água. Lagoa não aumenta a profundidade. Ela tem a mesma profundidade do começo ao fim.
O que aumenta a profundidade e aumenta a capacidade é a água correndo. Você quer que a tua vida transborde na vida financeira? A água tem que correr por ali. Quanto mais recurso entrar e recurso sair, ele escava o teu caráter para que o Senhor possa colocar mais. Experimenta queimar teu carro, que você vai ver o que acontece. Isso escava o teu caráter e a tua alma num lugar tão profundo que abre espaço para que mais água corra e mais carro venha. Agora você não vai começar dando um carro. Você vai começar dando uma bicicleta, depois uma moto, depois um carro que você ganhou de alguém, e é assim, porque vai se escavando o leito. E o Senhor começa a olhar e falar: quanto mais água eu coloco aqui, mais água corre, mais pessoas são saciadas. Esse acúmulo, o acúmulo é do inferno, ele é do diabo, ele é Babel. Vamos parar aqui, construir uma parede em volta para se proteger, e em nome de Deus, faz uma torre e toca o céu. Isso é o princípio de Satanás no meio da religião. O princípio de Deus é rio, 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 rio. Quanto mais água passar pela tua vida, quanto mais você dá, mais você vai receber. Você dá e ser-vos-á dado. E você dá de forma simples, e ser-vos-á dado de forma sacudida, recalcada, transbordante. É a medida que eu deixo correr que o Senhor abastece. Não é a medida em que eu guardo para ficar forte, para ter mais, para ter proteção. Você nunca teve isso. Morava no meio do nada, eu te dei uma casa, agora você diz que tem que fazer muro. Morava debaixo da ponte, agora diz que não pode morar numa casa sem muro porque tem que se proteger. Quer ser rio, querido? Quem vai escavar não é Deus, é a água que você deixa sair. Quanto mais ela correr, quanto mais rápido ela correr, mais terra ela arranca do fundo, mais larga ela fica, mais pessoas vão beber daquele lugar, mais gente vai ser saciada daquele lugar. E você nem vai saber como essa água está entrando, porque você não sabe de onde ela veio. Ela só vem de outros, da vida de outros, que estão acima de você e antes de você derramando água, para essa água vir ser canalizada em você. Isso é a natureza de Deus. Então essa semana eu te desafio, querido. E como oferta, separe uma oferta para você fazer. E no domingo que vem nós vamos fazer um culto de louvor a Deus e vamos trazer a nossa oferta, que nós sempre fizemos uma oferta de primícia no começo do ano, e esse ano a gente não tocou no assunto. Mas faz isso. E faça algo sobre a vida de alguém. Seja generoso sobre a vida de alguém. Exercite isso. Isso não tem que ser algo especial. Isso tem que ser todo dia, toda hora. Toda hora olhando para os outros, falando: eu tenho um tênis parado lá. Eu olho hoje, eu olho para os homens da igreja. E eu não estou falando isso no meio de nós aqui, não preciso nem me explicar, mas a quantidade de bermuda amiga que eu vejo nos outros. Eu falo: Deus mandou eu para os Estados Unidos, não mandou eles. Eu quero é dar mais para Deus mandar eu de novo e não ele. Eu quero é dar mais. Agora, se o meu olhar está em receber uma camiseta, em ganhar uma camiseta, eu falo assim: então eu preciso mandar alguém lá para ter o dinheiro para comprar. Não, então eu quero, manda o dinheiro que eu vou. Eu falo: manda o dinheiro que eu vou. Não, dá as que você tem hoje. E pode ser que eu não mande um cordeiro substituto. E aí? Você vai ficar alegre ainda assim? Por ver o outro feliz com a tua roupa? Se a resposta for sim, eu vou, você está no caminho certo. Então é isso mesmo. A minha natureza começa a ser revelada aí em você. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse dia, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela provisão que não nos falta. O Senhor nos deu um coração generoso, Pai. Nós queremos ser conhecidos não como uma igreja grande ou pequena, mas como uma igreja que se parece com o Senhor, Pai. Nós queremos que as pessoas voltem a entrar nesse lugar e te ver, Pai. E falar que existe algo diferente nesse lugar. Que o Senhor está nesse lugar. Que essa casa transborda a tua paternidade, o teu cuidado e o teu amor, Senhor. Nos dá um coração generoso, Senhor. Nos dá um coração que deseje cuidar de pessoas. Nos dá um coração que se alegre, Senhor, e saber que está acumulando no céu, Senhor, histórias. Saber que ainda que eu não veja, Senhor, tem pessoas do outro lado desse mundo que vão se formar. E que eu vou ser responsável por isso, que eu vou ter o meu nome gravado na vida dessa pessoa. Que isso seja recompensa para nós, que isso seja motivo de alegria para nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos leve em segurança, nos guarde debaixo da Tua graça.
É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai. Amém, queridos? A oferta, queridos. Tá? Se você trouxe seu dízimo, a oferta, você pode trazer. Como que pode, né? Esquecer justo no dia que pega.